Boa noite. Boa noite. Tradição e fé em Minas Gerais. Fiéis participam da procissão do Depósito do Senhor dos Passos em Sabará. Mosteiro em São Paulo é lugar de indulgência plenária. Solidariedade do Papa em meio à violência do narcotráfico na Argentina. Francisco pede à igreja que acompanhe as famílias das vítimas e os que vivem a chaga da dependência. Parceria da Caixa com os Correios oferece serviços compartilhados nas agências de atendimento. Cresce o consumo de peixes na Semana Santa. Na Canção Nova, os preparativos para a encenação da Via Sacra. E os ensaios do coral para as celebrações da Semana Maior. O Canção Nova Notícias começou. Tradição, fé e cultura marcam a Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. Em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, a programação é uma das mais tradicionais do país, com costumes que ecoam desde os tempos do Brasil Colônia. Nossa equipe esteve na cidade para acompanhar uma delas, a procissão no Depósito do Senhor dos Passos. Confira na reportagem de Gabriele Dutra e Daniel Noblato. Os pés descalços pelas ruas de pedra revelam a devoção de quem persiste na penitência há 38 anos. Em agradecimento a todas as bênçãos que ele tem proporcionado à minha família, a meus irmãos, a todos os meus familiares. Fé que atravessa gerações. José Geraldo começou quando criança e hoje serve ao lado do filho. E muita fé de acreditar num Deus vivo, né? E tá passando isso para o meu filho. Eu já participei um monte de vezes dessa procissão. E o que você acha? Por que você gosta de participar dessa procissão? Porque a gente está honrando o nome de Deus. Centenas de fiéis caminham pelas ruas históricas e levam o andor com a imagem do Senhor dos Passos coberta por um tecido roxo. A cor simboliza o luto da igreja pelo sofrimento de Cristo. Hoje, nessa paraliturgia, nós queremos acompanhar os crucificados de nosso tempo, fazendo memória desse caminho que Jesus faz, dos seus passos, desde o pretório até o lugar da sua crucificação. Nas sacadas e janelas, a cena emociona. Famílias param para ver a procissão. Muito emocionante. A gente fica recordando quando a gente ia, porque agora a gente não pode mais, por motivo de saúde. Aí nós acompanhamos daqui. Eu ajudava muito aí da procissão e tudo. Agora não estou tendo condição, mas fico já na janela vendo. 1,5 km de caminhada aproximadamente. O cortejo sai da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição em direção à Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Quando ele chega lá nesse outro local, na outra igreja, ele ainda permanece velado, mas só com a parte da frente que é aberta. Você desvela só uma parte e as pessoas ficam fazendo vigília amanhã o dia inteiro. A imagem foi desvelada, né? Vai ficar na igreja para aqueles que querem renovar a sua devoção. Querem colocar diante da imagem do Senhor dos Passos as suas dores, as suas cruzes. Devotos se unem em uma grande demonstração de fé para manter vivas as tradições que preparam o povo para a grande festa da ressurreição. Eu peço muito a Nossa Senhora que me dê força. Inclusive, estou com o sintoma da dengue, tem 20 dias. Eu não estava aguentando, aí eu ajoelhei e pedi a Nossa Senhora que me desse força para mim fazer as coletas com meus companheiros. No momento que eu acabei de fazer a oração, eu senti uma melhora e nós somos. Ao longo deste ano, fiéis que visitarem uma comunidade monástica em São Paulo poderão obter a indulgência plenária. Vamos chamar Elane Gomes, na capital paulista, que tem os detalhes dessa história. Boa noite, Elane. Olá, boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. De acordo com o Código de Direito Canônico, a indulgência é a remissão da pena temporal dos pecados, ou seja, o perdão das consequências do erro cometido. Aqui em São Paulo, essa graça pode ser recebida no Mosteiro São João Gualberto.
Pai nosso que estais no céu. O perdão e o ato de perdoar estão na centralidade da oração que Jesus ensinou aos cristãos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A misericórdia é o coração da mensagem de Cristo Salvador narrada no Evangelho. Da igreja fundada por Jesus, partem os decretos de indulgências estabelecidos por diversas razões. A penitenciaria apostólica, ou, como disse o Papa Francisco, o Tribunal da Misericórdia, concede perdão aos penitentes de acordo com a particularidade de cada caso. É o que vem acontecendo neste mosteiro em São Paulo. O Papa Francisco acolheu o pedido do abade geral da congregação e concede indulgência plenária ao longo deste ano aos fiéis que buscam a remissão dos pecados. Por ocasião dos 950 anos de São João Gualberto, fundador da congregação beneditina Vallambrosana, fiéis que se confessarem, participarem da Eucaristia, rezarem pelas intenções do Papa e visitarem os templos valambrosanos no Brasil, Índia e Itália, serão agraciados com a indulgência. O pecado deixa na nossa alma coisas ruins, nos torna maus. Isso precisa ser apagado. Nós não podemos entrar no céu sendo pessoas más. Nós temos que estar limpos diante de Deus. A remissão do pecado também é concedida pela Igreja em momentos de júbilo, como na Semana Santa. No tríduo pascal, a quinta, a sexta e o sábado, juntamente com o grande dia do domingo da ressurreição do Senhor, também tem indulgência plenária. A Igreja nos concede também para todos, no mundo inteiro. Então, cumprindo as condições habituais que a Igreja nos impõe, a confissão sacramental, a participação na Santa Missa com a comunhão e as orações nas intenções do Santo Padre, todos podem lucrar a indulgência plenária. Durante a Semana Santa é comum o aumento no consumo de peixe. Esse costume antigo, praticado pelos cristãos, motiva a tradicional Feira do Pescado na capital paulista. Nossa reportagem mostra as razões que levam a essa prática tão antiga. É só chegar na Semana Santa que as bancas de peixes ficam assim. Esse costume já veio lá dos meus pais. Depois que meu filho foi para o mosteiro, né? Aí ele fala, olha senhora, minha mãe, você tem que fazer um sacrifício, seja o que a senhora gostar. Aí eu não como carne da quarta-feira até a sexta-feira. Primeiro porque peixe é saudável, né? Segundo pela tradição do catolicismo, né? Que nós comemos peixe, não carne. Como as vendas de peixes se tornam maiores nesta época do ano, a CEAGESP, na capital paulista, promove uma feira para este tipo de comércio. A expectativa é de receber cerca de 35 mil pessoas em 3 dias de evento. O atacado e o varejo pode passar 35 mil pessoas aqui. Devido à Semana Santa, já é tradição já de muitos anos. Esta feira de varejo que nós vamos executar hoje a 15ª feira. Entre os principais produtos vendidos está o camarão. A tilápia que todo mundo conhece, tá? E o camarão. O camarão está num preço muito bom. Todo mundo tem esse costume de comer o pescado durante a Semana Santa. Triplica a venda, triplica. Seu Antônio veio ver os preços dos peixes, que acredita estarem elevados. Eu vou ver porque eu tiver mais ou menos daí em 80 para baixo eu vou ter que levar. Mas quem não pode comprar peixes nesta época não deve se preocupar. Na verdade está associado não comer carne na Sexta-feira Santa, está associado ao sacrifício de Cristo na cruz, o derramamento de sangue de Cristo na cruz, né? O peixe também tem um sentido assim de ser uma comida das pessoas mais simples, mais pobres. Hoje isso se inverteu, né? Mas não há necessidade de ter que comer o peixe. A igreja não prescreve comer o peixe, ela prescreve não comer carne. Nos últimos 10 anos, o acesso ao saneamento básico aumentou no Brasil. É o que aponta um levantamento divulgado pelo IBGE referente ao censo de 2022. Nós vamos a Brasília, então, com Ronaldo da Silva, que tem mais informações sobre esses dados. Boa noite, Ronaldo.
Obrigado, e eu desejo o mesmo também para você, para toda a nossa bancada e para a audiência da Canção Nova. Muito boa noite. Olha, quase 80% dos brasileiros moram em locais com estrutura adequada de tratamento de água e esgoto. As regiões Norte e Nordeste registram os menores índices de saneamento. Em 12 anos, o Brasil registrou aumento no acesso ao saneamento básico. Em 2010, mais de 64% das residências tinham água e esgoto tratados. Em 2022, o índice ficou pouco acima dos 75%. O censo do IBGE avaliou como adequada a estrutura da rede pluvial e fossa séptica ligada à rede geral. Os melhores resultados foram encontrados nas regiões Sul e Sudeste e os piores no Norte e Nordeste. Quase 25% da população vive com saneamento básico precário. Em 19% das casas há fossas rudimentares ou apenas buracos. Em 2%, o esgoto vai para rios, lagos, córregos ou para o mar. E em 1,5% o esgoto vai para valas. Cerca de 1 milhão de pessoas não têm nenhum tipo de instalação sanitária. Eles estão concentrados de forma mais geral na região Norte e Nordeste, né? Especialmente em alguns estados como Piauí, Maranhão, Pará, o Acre. Para este especialista, a melhora foi em virtude do marco regulatório do saneamento básico, mas ressalta a necessidade de avançar os investimentos no setor. É uma melhora ainda muito tímida. Tá? Nós temos até 2033, ou seja, 9 anos para universalizar o serviço de água e esgoto. O estado com o menor índice de saneamento básico é Rondônia, o melhor São Paulo. O Distrito Federal ocupa o 2º lugar no ranking, mas apesar da posição vantajosa, ainda existem muitos lugares com saneamento precário. Até 2033, todos os estados devem ultrapassar o índice de 90% de água e esgoto tratados. Para ampliar a infraestrutura nos cuidados com água e esgoto, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal pediu emprestado 265 milhões de reais de um banco alemão. São investimentos vultuosos, são tarefas intensas de fiscalização, de acompanhamento, de investimento, de pesquisa, né? A Caixa Econômica Federal e os Correios terão serviços compartilhados em suas agências de atendimento. A parceria vai ampliar os serviços de benefícios sociais como PIS, Seguro-Desemprego, FGTS e Bolsa Família, além de facilitar o acesso à população de cidades que não têm serviços bancários. Os atendimentos devem ser implementados em todas as cidades brasileiras até o final do ano. As unidades dos Correios vão passar a prestar serviços hoje administrados pelo Banco Estatal, como PIS, Seguro-Desemprego, FGTS e pagamento do INSS. Em troca, o cidadão poderá postar e retirar encomendas em pontos de coleta instalados nas casas lotéricas. O acordo também prevê que funcionários da Caixa realizem atendimentos presenciais ou virtuais nas unidades dos Correios. Na modalidade online, será possível realizar a atualização cadastral, desbloqueio de senhas, consulta e autorização de saque de benefícios sociais e orientações sobre o abono do PIS, Seguro-Desemprego, FGTS e INSS. O compartilhamento de serviços vai auxiliar a população de municípios que não oferecem serviços bancários. O ex-presidente Jair Bolsonaro se hospedou na Embaixada da Hungria por 2 dias durante o Carnaval, depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal e ter seu passaporte confiscado. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que Bolsonaro explique a visita. Em nota, a defesa do ex-presidente esclareceu que a razão da hospedagem foi para cumprimento de agenda, diálogo com autoridades do país europeu, atualizando os cenários políticos das duas nações. E nós ficamos por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais notícias de Brasília. Desejo a todos uma boa noite. Para você, Ronaldo, bom descanso, muito obrigado. A gente permanece em Brasília, agora na área externa,
para chamar a Camila Castro, porque o presidente Emmanuel Macron, o presidente da França, está visitando o país, está em Belém do Pará. Hoje ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele fará uma visita de 3 dias. E nesses 3 dias ele vai visitar 5 cidades. Vamos chamar então a Camila. Camila, boa noite para você, as informações. Oi, Reinaldo, boa noite. Boa noite a todos. O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou nesta terça-feira em Belém, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na capital paraense, os 2 presidentes se encontraram por volta das 4 da tarde e seguiram em barco da Marinha para a Ilha do Combu, onde acompanharam a produção artesanal e sustentável do cacau na região de Floresta. A ideia, segundo o Palácio do Itamaraty, é mostrar ao presidente Macron que a Amazônia não é apenas uma grande área verde, mas um local que abriga uma população de cerca de 25 milhões de habitantes e que depende da própria floresta para sua sobrevivência. Os 2 presidentes também tiveram um encontro com líderes indígenas. Na ocasião, Macron homenageou o líder da etnia Caipó, o cacique Raoni, com a mais alta condecoração da França, que é a medalha da Ordem Nacional da Legião de Honra. Lá, além de Belém do Pará, o presidente francês também visitará Rio de Janeiro, Itaguaí, São Paulo e Brasília. Serão 3 dias de agenda. Ministros e 140 empresários de setores de pequeno e médio porte também foram convidados para participarem das visitas. A viagem tem como objetivo reforçar as relações bilaterais. As fortes chuvas que atingiram os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro nos últimos dias deixaram milhares de pessoas que estão desabrigadas Ações de solidariedade estão sendo realizadas em diversas cidades para ajudar essas famílias. Uma das 13 cidades em situação de emergência no Espírito Santo é o município de Mimoso do Sul. Por lá as ruas ficaram assim. A lama que cobriu as vias também entrou nas casas. Segundo a Defesa Civil Capixaba, em todo o estado, 20 pessoas morreram e mais de 8.400 estão fora de casa. Ações de solidariedade se multiplicam. Na Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, a igreja oferece assistência à população. Nós, igreja, através da Caritas Diocesana, tem levado a solidariedade, o amor, a fraternidade a essas pessoas. Temos levado alimento, temos levado ajuda humanitária para amenizar a dor e o sofrimento que eles estão passando aqui hoje. As doações podem ser feitas via Pix para a Caritas Diocesana de Cachoeiro do Itapemirim. A chuva não dá trégua no Sudeste. O destaque é o sul do Espírito Santo, fortemente atingido pelas chuvas, como vimos na reportagem anterior. Na capital do estado, que decretou emergência em 13 cidades, o tempo vai estar assim na quarta-feira. Vai fazer máxima de 29 graus em Vitória e mínima de 24. No Rio de Janeiro, a preocupação é o transbordamento de rios e o solo encharcado que pode causar deslizamentos. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, onde há mais de 700 ocorrências, o clima vai estar assim na quarta. Vai fazer máxima de 24 graus e mínima de 16. Este alerta de temporais que ocorre no Rio de Janeiro vai passar pelo oeste de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, como você vê neste mapa, onde há o deslocamento da frente fria. A zona de convergência intertropical continua a atuar sobre a região norte e o litoral do Nordeste. Por isso, a chuva vai ser mais frequente, do norte do Ceará até o nordeste de Sergipe. No restante da região Nordeste, o calor e a umidade vão provocar pancadas de chuva. Já na região norte, pode chover em todos os estados. A segunda frente fria do outono vai deixar as temperaturas mais amenas em algumas capitais. Teremos aí mínima de 17 graus em Porto Alegre, em Belo Horizonte, 18 graus em São Paulo e 19 em Goiás. Na região sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná, a quarta-feira será ensolarada. Em Aracaju, uma vila montada na orla da cidade chama a atenção de turistas e moradores. No último fim de semana teve a encenação da Paixão de Cristo, missa e via sacra.
Além da programação cultural e recreativa para as famílias, a Vila da Páscoa, iluminada na Orla de Atalaia, em Aracaju, proporciona uma verdadeira imersão na vida, morte e ressurreição de Cristo. Tempo de reflexão e renovação da fé. Cristo renasce todo dia. E as famílias precisam cada vez mais buscar Cristo, nesses momentos, dos lares, para renovar os nossos corações. A Páscoa representa a renovação, né? Que a gente possa vivenciar o Cristo, não somente na Páscoa, mas em todos os dias das nossas vidas. A paixão de Cristo é representada a céu aberto. Vários cenários ajudam a contar os passos de Jesus para salvar a humanidade. São mais de 100 pessoas envolvidas entre equipe de produção e atores. Esta é a 11ª edição da Via Sacra aqui na Orla de Atalaia. Este ano, o evento religioso reuniu fiéis de 41 paróquias da Arquidiocese de Aracaju. E o que queremos é que realmente as pessoas aqui possam fazer a experiência de Deus através desta Via Sacra, sobretudo a partir da espiritualidade da cruz. A cruz nos aponta para a salvação. Dona Rivanda mora próximo à Orla. Ela e a filha participam desde a primeira edição. Reflexão, para a gente pensar quanto Jesus sofreu na cruz por nós, pagou por nós, então nós temos que recompensar tudo aquilo que ele fez por nós. Ver como é a história de Cristo, né? O quanto ele sofreu por nós, né? Doando sua vida, todo o seu sangue, pode-se dizer, para nós. É isso, é um momento assim muito maravilhoso. Uma missa campal presidida por Dom Vitor Aguinaldo reuniu centenas de fiéis. Antes é preciso passar pela cruz. A partir desta quarta-feira, a programação da Semana Santa na Canção Nova se intensifica com a procissão do encontro. Hoje, traição, confissão e reconciliação foram alguns temas abordados por Frei Gilson em sua pregação. O rincão do meu Senhor ficou assim, lotado. Marilena é de São Paulo e fez questão de viver a Terça-feira Santa na Canção Nova. Lindo demais, assim, muita gratificação, muita renovação, né? Muito carinho por Jesus. Maravilhoso. Na pregação do dia, Frei Gilson abordou o tema, o preço da traição, um alerta para todos nós. Palavras que tocaram os fiéis. Além dela tocar nossos corações, ela nos deixa apta a tomar decisões. Então, essas pregações que o Frei prega, ela abre caminho para mim sair do pecado e tomar decisão certeira. A gente percebeu na pregação, foi lindo, de que a traição começa quando a gente abre uma brecha para o demônio. E a brecha que Judas deu para o demônio foi o dinheiro, o amor ao dinheiro. Ele começou a roubar, ele começou a se apegar ao dinheiro, às coisas terrenas. E nessa a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas. A Terça-feira Santa também é conhecida como a Terça-feira da Controvérsia. Neste dia, a Igreja recorda que Jesus enfrentou seus acusadores, oportunidade também de viver a reconciliação. Para viver bem este sacramento da Igreja, é preciso estar em dia com a confissão. Por isso, a movimentação é grande no confessionário. A confissão é importante porque somos cristãos e nós, como cristãos, entendemos que a partir da nossa caminhada, nossa vida, cometemos diversos pecados e todos eles precisam de confissão. Precisa de fato que nós busquemos sacramento para nos reconciliar com Deus. A gente tem que se purificar, a gente tem que receber o perdão, né? E ficar mais próximo de Jesus, porque se eu estou com pecado, eu não fico próximo a Ele. A importância da confissão é o seguinte: trair, nós vamos trair muitas vezes, nós vamos pecar muitas vezes. Como eu disse, Pedro traiu, só que Pedro confessou. Estamos de volta e falando de futebol porque a seleção brasileira faz neste momento uma partida amistosa contra a seleção espanhola. Este é o segundo jogo do time brasileiro sob o comando do técnico Dorival Júnior. O confronto acontece em Madrid e o placar está neste momento 3 para a Espanha, 2 para o Brasil. Os espanhóis saíram na frente com gols de Rodri e Dani Olmo. E o empate do Brasil saiu dos pés de Endrick. O primeiro gol havia sido marcado já pelo Rodrigo.
Rosário, a terceira maior cidade da Argentina e a mais populosa da província de Santa Fé, tem sofrido com a ação de narcotraficantes. Em mensagem de vídeo, o Papa Francisco pede às autoridades locais que investiguem a corrupção e lavagem de dinheiro. Pede à Igreja Portenha que acompanhe as famílias das vítimas, os doentes, os presos e aqueles que vivem a chaga da dependência. Há anos, o tráfico de drogas toma as ruas da cidade argentina de Rosário, na província de Santa Fé. Nas últimas semanas, violência e mortes de civis são respostas das gangues, depois que autoridades locais endureceram a busca pelos líderes dos grupos criminosos. Após os ataques, escolas e universidades foram fechadas, as ruas estão desertas e a coleta de lixo foi paralisada. Até mesmo os hospitais reduziram as atividades. O governo enviou forças federais e anunciou a criação de um comitê de crise. Estamos enviando ao Congresso da Nação a lei antimáfia. A ministra de Segurança argentina, Patricia Bullrich, pediu a criação de uma lei antimáfia ou antigangues, em que cada membro seja penalizado pelos crimes da organização, como o que foi feito para acabar com as máfias italianas. Queridos hermanos e hermanas de Rosário. Olhando para a realidade de seu país de origem, o Papa Francisco enviou mensagem de vídeo e afirma que o caminho para a paz exige o envolvimento de toda a sociedade. Sem cumplicidade de um setor do poder político. De acordo com o Santo Padre, é necessário reavaliar a política, que é uma sublime vocação, uma das formas mais preciosas de caridade, porque busca o bem comum. Para o pontífice, o combate ao tráfico deve partir de políticas de prevenção e assistência e ressaltou que o silêncio do Estado torna natural e facilita a promoção das drogas. Este morador afirma que o tráfico está em tudo e que até aqui não há justiça em nada. Nelson, nada. Em sua mensagem, o Papa ressalta que na máfia, o pobre é material descartável. Francisco convidou empresários da província a unirem forças com o governo para criar espaços comunitários, onde crianças, adolescentes e jovens tenham desenvolvimento humano integral e um futuro melhor do que tiveram seus pais e avós. Para um futuro superador al que tiveram seus padres e abuelos. Ao final da mensagem, o Santo Padre se dirigiu à igreja e pediu que atue como mãe e samaritana. Acompanhe os familiares das vítimas que perderam a vida por causa da violência, os doentes, os que vivem a chaga da dependência química em suas famílias, aqueles que se encontram na prisão e precisam de um caminho de reintegração e os que vivem em situações de extrema vulnerabilidade. Em estes tempos, o amor, a caridade. Francisco lembrou que o amor e a caridade neste a todo tempo são o anúncio mais explícito do Evangelho para uma sociedade que se sente ameaçada. O Papa Francisco vai viajar para Veneza, na Itália, dia 28 de abril, quando visitará o pavilhão da Santa Sé na 60ª Exposição Internacional de Arte da Bienal. Segundo o Vaticano, a visita vai ser curta, porém com agenda cheia. Em apenas 6 horas, o Santo Padre presidirá a missa e fará 3 discursos. O primeiro no Centro de Detenção Feminina de Veneza, depois haverá um encontro com os artistas e logo em seguida com os jovens. E o último compromisso, a celebração da Santa Missa, e a visita do Papa vai acontecer 3 dias depois da festa de São Marcos, padroeiro da cidade. E você vai acompanhar as atividades do Papa Francisco, que conduzirá as cerimônias da Semana Santa. A primeira foi no Domingo de Ramos, que você pode acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Isso é possível graças aos sócios e benfeitores que se somam a esta obra de evangelização com suas doações. Estamos com 85% da nossa meta na campanha deste mês, que tem somente mais 3 dias úteis para terminar. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade. Olha, a dramaturgia da TV Canção Nova se prepara para a encenação da Via Sacra. E é para o palco do Centro de Evangelização que temos mais informações ao vivo com o repórter Matheus Alves. Boa noite, Matheus.
Boa noite, Reinaldo, Mauricéia, você que acompanha o Canção Nova Notícias, obrigado por sua audiência. Aqui no Centro de Evangelização, tudo sendo preparado para a Via Sacra da próxima sexta-feira, que acontece às 8h30. As coisas estão sendo ajeitadas, está aqui o telão logo atrás e o Ralph, que é o diretor, está aqui ao meu lado e vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso que está sendo organizado. Ralph, o que as pessoas podem esperar desse momento? Elas podem esperar uma Via Sacra que vai levar elas a encontrar o próprio Cristo. Né? É uma Via Sacra oracional. Claro que assim, vocês vão conferir todo o aparato de iluminação, produção, um telão todo projetado para ilustrar, né, os caminhos de Jesus, mas o principal é uma Via Sacra oracional. As pessoas vão vir para rezar junto conosco. Excelente, olha, precisa de muita gente para isso, né? Tanto para estar aqui no palco, os atores para sentirem o palco, para sentir todo o cenário. É claro também a equipe do coral. É uma galera, muita gente para estar preparada para esse momento. Isso mesmo, são mais de 100 pessoas entre atores, cantores, músicos, produção, operacional, equipe técnica. Então é muita gente envolvida, cada um trabalhando no seu detalhe específico para que o resultado final seja bem satisfatório. Excelente. Ederaldo, eu vou pedir você para mostrar um pouco aqui o telão, porque esse telão ao fundo, que tem 5 telas, 2 menores nas laterais e uma maior ao fundo, vai mostrar toda a ambientalização da Via Sacra, das estações, durante o momento, com imagens atualizadas de Jerusalém. O que foi essa proposta? Exatamente. Nós levamos para a nossa equipe, né, de designer do Sistema Canção Nova de Comunicação, e ali o designer foi extraindo em cada estação os elementos atuais, né, que hoje as pessoas que estão em Jerusalém ou que visitam Jerusalém, elas conferem. Então é um detalhe de uma porta, é uma janela específica, é um objeto específico que está naquela estação específica, e a cada estação nessa Via Sacra aqui na Canção Nova nós vamos ilustrar através desse telão. Excelente, vai ser um espetáculo para quem vai estar aqui. Obrigado por sua participação aqui conosco. E eu convido você agora a assistir junto comigo o ensaio do Coral Canção Nova, que nós acompanhamos ao longo dessa semana. Eles que vêm trazer essa experiência de fé através da música. Acompanhe. Muitas vozes e um único louvor. No mistério da morte e ressurreição de Jesus, a música guia o pensamento e enriquece a fé. A música, o som, os instrumentos têm que chegar para as pessoas que vêm participar com uma sonoridade agradável, gostosa de ouvir, sem microfonia, sem excessos de volume. Então nós temos esse cuidado também de fazer todos esses ajustes técnicos, de fazer agora o último ensaio que nós vamos fazer. Um dia peregrina e no outro contralto do Coral Canção Nova. São 9 anos assumindo a missão evangelizadora. Eu tinha acabado de chegar aqui em Cachoeira Paulista, porque eu sou de São Paulo, e aí eu vim participar das celebrações aqui. No domingo de Ramos eu cheguei e fui junto com a procissão chegando ali no centro de evangelização. E quando eu fui descendo, eu fui ouvindo o coral, que se fundia com a canção daquela pessoa que estava levando a procissão com o violão. Mas aquele dia, assim, quando eu ouvi aquelas vozes, parecia que já era um convite de Deus, mesmo sem eu ter entendido. Um rosto conhecido pelas pregações também é uma das vozes do coro da comunidade. A Semana Santa é um momento muito especial dentro de toda a missão que comporta o coral. A Semana Santa, ela tem no meu coração o primeiro lugar. O Coral Canção Nova nasceu em 2002, quando alguns membros da comunidade, motivados pela celebração dos 25 anos, tiveram a iniciativa de se reunir para começar essa missão. Durante a Semana Santa, 60 canções são entoadas por 31 integrantes. Somente na Vigília Pascal, 24 músicas são apresentadas ao público. Quando a gente vai cantar, a gente também não pode cantar de forma robótica, simplesmente cantar a letra, não. A gente tem um cuidado também de, além de cantar a letra, o que essa letra quer passar? Qual que é o sentimento? Qual que é a emoção? A preparação espiritual é algo que precisa ser sempre tá em constante revisão. Nós temos ataques espirituais, nós temos ataque na saúde, no físico e no emocional, no psicológico. Se eles cantam sem estar em estado de graça, sem fazer a devida confissão, é um canto desafinado, porque o pecado desafina o nosso canto. Então nós nos preparamos para que de fato
o nosso canto possa chegar ao céu. Para celebrar uma Páscoa bem com Ele e seguir nessa esperança de um Cristo que morreu, que deu a vida por nós, que está vivo, que é o Senhor e que voltará. Meu Deus, por que me abandonaste? E a programação dessa quarta-feira, às 4 da manhã, com Rosário, no Santuário do Pai das Misericórdias. Além disso, tem também às 5h30 da tarde, as funções, que acontece a procissão do encontro e sermão das 7 palavras com o diácono Nelsinho. Também pregação com o professor Felipe Aquino às 10 horas e adoração com o diácono Valdir. São essas as informações. Eu volto com você, Reinaldo Mauricéia. Muito obrigado, boa noite para você, viu, querido Matheus Alves, falando direto aqui da Chácara Santa Cruz. Olha, assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Para Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. E às 10h30 ao PHN. Eu desejo a você uma boa noite e paz. E nós encerramos a edição de hoje com um pouco mais do coral Canção Nova. Uma ótima noite e até amanhã. Anunciarei o vosso nome.